Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Mais um encontro da nossa disciplina, então, de redes de computadores. Antes de nós iniciar com o conteúdo da aula de hoje, eu só vou tirar algumas dúvidas que eu estava corrigindo agora de manhã os trabalhos que encerraram ontem, atividade 2, e principalmente na questão 3 surgiu bastante dúvidas. Então, para já clarear isso, apesar dos comentários que eu coloquei lá em cada uma das respostas de vocês, eu vou, eu vou explicar um pouquinho melhor. Tá? A questão 3, ela pedia para citar 3 tipos de servidores, quanto aos serviços que realiza, explicando a função de cada um deles. E E eu vi que muitos de vocês colocaram servidor compartilhado, virtual private server, servidor dedicado. Não que não sejam tipos de servidores, eles são tipos de servidores, servidores de hospedagem, servidores de nuvem, né? Eles se caracterizam como um tipo de servidor, mas de repente ficou um pouco mal enunciado, por isso dessa confusão, né? Então, por isso que eu vou reforçar. O que a gente estava trabalhando ali naquele material, quando a gente tem uma rede cliente-servidor, né, que era a questão 2 ali, até que falava da rede ponto a ponto e rede cliente-servidor, é que numa rede cliente-servidor a gente pode ter diversos tipos de servidores, e esses servidores executam diversas funções. Entre elas, por exemplo, um servidor web, onde tu vai armazenar tuas páginas, um servidor de arquivo, onde os usuários podem armazenar os arquivos de forma centralizada. Tu pode ter um servidor de impressão para controlar a fila de impressão. Tu pode ter um servidor de FTP para te poder compartilhar arquivos, né? Um servidor de arquivos, um servidor de FTP, um servidor de acesso remoto para que tu possa acessar uma máquina remotamente, um servidor de HCP para que ele possa configurar os demais hosts, os demais PCs no, na rede, né, com as configurações de IP e assim por diante. Então, era essa a ideia de citar quais eram os tipos de servidores. Fica mais claro assim agora para vocês entenderem? Isso, na apostila tinha, né, Henrique? Não, não coloquei as notas, eu tô corrigindo os trabalhos e ainda não coloquei as notas. Eu só coloquei os comentários lá, tá? Não coloquei as notas, não fechei as notas ainda. Tá? Vou ver se faço essa semana ainda de fechar essas notas dessas primeiras atividades aí. No próprio atividade lá tu entra, Matheus, e aí tu vai ver que tem um comentário, tá? Vai ter um comentário lá na própria atividade. Tu entra nela e tu vai ver que tem um comentário. Inclusive eu mandei a notificação, vocês devem receber até no e-mail, né, informando. Alguma dúvida mais sobre essa atividade ou da atividade que encerra hoje, que é sobre topologias, né? Aquela atividade 3 ali? Ainda vi que tem bastante gente por fazer essa atividade 3, muitos já fizeram. Nenhuma dúvida? Por enquanto, nenhuma dúvida. Tá, vamos. Deixa eu voltar aqui na turma e vamos compartilhar a tela. Bom,
Não, bom, vamos falar isso aqui, depois eu volto naquela atividade lá que tinha no Word lá para a gente fazer lá, um exercício. Aí até fica mais fácil, acho, que vocês entenderem. Na aula de hoje a gente vai falar dos principais equipamentos que a gente usa nas redes de computadores. Tá? Então, conhecer o que é uma placa de rede, hub, switch, gateway, roteador, bridge, transceiver e os repetidores de sinais, né? Esses são os principais dispositivos que a gente tem numa rede de computadores. Tá? Então, existem diferentes tipos de equipamentos que vão compor uma rede. Né? Então, para que a gente possa, e obviamente quanto maior for essa rede, mais equipamentos a gente vai ter, esses equipamentos intermediários que a gente diz, né? Quanto maior a rede, mais equipamentos vai ter, né, capacidade de processamento desses equipamentos. Obviamente que para que qualquer dispositivo esteja numa rede, esteja conectado a uma rede, a gente vai precisar de uma placa de rede. Aí a gente tem uma placa de rede PCI, né, vocês já devem ter visto essa placa nas disciplinas de hardware, né? Então, essa placa, que também a gente chama de NIC, de Network Interface Card, né? Então, elas são a placa que vai fornecer essa comunicação inicial entre o computador, o notebook, né, com os demais dispositivos da rede. Obviamente que o notebook não vai ter uma placa desse jeito, né? Ele vai, normalmente é uma placa de rede integrada, né? Os próprios computadores hoje já vêm com placas de redes integradas para que tu possa fazer essa conexão. E aí tu tem vários tipos de placa e velocidades dessas placas, né? Vocês podem ver que normalmente as placas de redes elas também têm LED que fornecem, né, a informação visual se essa placa de rede está conectada, se ela está transmitindo ou recebendo dados, né? E tu pode ter de velocidade de conexão dessa placa. Por exemplo, quando tu vê a descrição da placa de rede, uma placa de rede LAN 10/100/1000, né? O que isso quer dizer? Alguém saberia me dizer o que seria esse 10/100/1000? Essas são as velocidades, né? As velocidades que essa placa de rede suporta, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rede, não seria o download e o upload, né? Ela, na verdade, é a velocidade que a placa suporta. Por exemplo, eu tenho uma rede que ela pode trafegar a 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo ou 1000 megabits por segundo. Eu poderia ter uma placa de rede, por exemplo, hoje tem placas de rede já para servidores de 10 gigabits por segundo. Né? E aí, normalmente, é uma placa de rede de fibra ótica, né? Essa aqui é uma placa de rede de par trançado, porque o conector aqui é um RJ45. Tá? Então, quando tu olha uma especificação de um computador, quando tu vai comprar, ou até de um celular, tu vai ver que tu tem lá a velocidade, né? Obviamente que no celular tu não vai ter uma placa de rede cabeada, mas tu vai ter uma placa de rede sem fio, que também não deixa de ser uma placa de rede e também vai ter uma especificação. Né? O hub, essa caixinha aqui, que vocês vão ver que tem várias portas, isso aqui é um hub que se assemelha muito também a um switch. A diferença do hub, ou concentrador, né, se a gente fosse traduzir ele é um dispositivo que vai centralizar que os dados trafeguem através da rede. Então, lá naquela topologia estrela que a gente tinha, a gente usa um equipamento, né, o hub, por exemplo, ou o switch. O hub ele já caiu em desuso, tá, pessoal? Mas é bom vocês conhecerem, tá? E aí, para vocês diferenciar hub do switch, vocês vão ter que ver mesmo na especificação dele. Porque se olhar fisicamente assim, não sabe dizer se é um hub ou um switch, só se vocês olharem a especificação. Ele é um equipamento que obrigatoriamente ele precisa ter energia, tá? Então vai ter uma fonte de energia, ele vai estar ligado à luz, e os dados sempre vai chegar vai sair um cabo dele
e vai ligar a algum outro equipamento, a um outro switch, a um outro hub, ou a um PC, ou a um servidor. Tá? Então, sempre os dados vão passar por ele, por isso ele é um concentrador, né? O switch, que já é um dispositivo mais recente, tá? Antigo ainda, mas, né, é o que substitui o hub, tá? Ele também é um dispositivo que tem como objetivo interligar os computadores na rede, com uma diferença muito importante em relação ao hub, que tu não tem, ele cria um canal de comunicação entre os dispositivos. E, por exemplo, no hub, ali a gente tinha um hub de 8 portas, né? Nesse hub de 8 portas, se um dispositivo está transmitindo, nenhum outro pode transmitir, senão tem colisão. No switch, isso já não acontece, né? Ele faz um chaveamento, por isso que a tradução, vocês vão ver alguns locais, quando fala em switch, ele fala em chaveador, né? Porque ele chaveia as portas para que tu possa comunicar entre as duas portas, e os demais ficam livres para comunicação. Então, ele é um dispositivo bem mais inteligente. A gente chama que o hub é burro e o switch é o inteligente. Tá? Então, e aí em redes locais vocês vão ver muito switches, né, para que tu possa fazer todo o cabeamento da tua rede. Obviamente que hoje, já comentei com vocês, a gente tem trabalhado muito com rede sem fio, mas tu pega redes em empresas, vocês vão ver que ainda se utiliza muito o switch, e aqui a gente tem um switch todo ele de par trançado, mas também tem switches de fibra ótica, tá? Que daí as interfaces aqui são de fibra. O gateway normalmente ele é um equipamento que ele fica na borda da tua rede e ele que vai permitir a comunicação com outras redes. Por exemplo, com a tua rede local e a internet, tu precisa passar pelo gateway. Né? Dentro de uma empresa maior, tu tem uma subdivisão de redes, por exemplo, e aí para te passar de uma rede para outra, tu vai passar por um roteador que vai ter implementado esse gateway nele. Né? Então, tu tem ali, e aí vocês vão ver sempre nas configurações de rede lá, vocês vão ter o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway padrão, gateway default. Né? Porque para que tu possa sair da tua rede e passar para outra, tu vai passar por esse gateway. Né? O roteador, né, que normalmente o roteador também faz o papel de gateway na tua rede. Ele, se vocês olharem, ele é semelhante ao hub ou ao switch. Normalmente ele tem, dentro desse roteador, ele tem algumas portas que vão funcionar como um switch. Então aqui a gente tem, dentro desse roteador, né, ele tem uma rede sem fio, ele tem uma porta para DSL, né, uma conexão via cabo de telefonia, e eu tenho 4 portas de switch. Né? O roteador ele vai ter, então, essa função de interligar as redes de computadores, né, entre a rede local e a tua rede e a internet com o teu provedor. Tem vários modelos de roteador, isso aqui é um modelo de roteador doméstico, né? A gente tem modelos empresariais que são totalmente diferentes desses aqui, né? Se a gente tivesse no laboratório lá do CIET, lá vocês iam ver, a gente tem lá um rack com diversos roteadores, Cisco principalmente, para que vocês possam ver a diferença deles. Depois eu posso ter uma imagem ali para mostrar para vocês. Mas o roteador, o que vocês têm que entender nele? O roteador ele sempre vai ter 2 endereços IPs ligados a ele. Um na tua rede local e outro com a outra rede, tá? Com a rede que tu vai ter que conectar. Por exemplo, na nossa casa a gente tem, dentro dele, a gente tem configurado um endereço IP que fica para a nossa rede local e um endereço IP que liga a rede do provedor da internet. Tranquilo? As bridges ou pontes, tá? Hoje tu já não vê tanto mais ela, né? Porque tu pode fazer isso com o próprio switch, tu já faz essa segmentação, tá? Mas antigamente a gente usava bastante as bridges para segmentar a rede. Por exemplo, eu queria dividir uma rede muito grande, eu dividia ela em duas, a gente usava uma bridge, tá? Diminuindo o tráfego nessa rede, então, para entender. Hoje, dificilmente vocês vão ver essas bridges. Os transceivers,
Tá? O Transaver, na verdade, ele é um equipamento que ele vai chegar, por exemplo, aqui um cabo de fibra ótica e vai sair um cabo par trançado. Ele troca, né, a mídia. A mídia que eu digo é o tipo de cabo, por exemplo. Eu tenho na minha rede local, eu tenho um cabo par trançado. E aí, para mim ligar uma outra parte da minha rede, eu ligo fibra ótica. Para mim não colocar um switch, por exemplo, com portas de fibra, eu posso colocar um transceiver, que ele é mais barato e ele consegue fazer essa, essa conversão. Tá? Essa conversão. E os repetidores de sinal, né, os nossos repeater, ele é um equipamento que permite a gente aumentar o sinal da nossa rede para que tu possa ter uma distância maior de cobertura das redes sem fio. Tá? Antigamente a gente tinha os repetidores de sinal cabeado, por exemplo, numa rede par trançado, a distância máxima que a gente consegue atingir com um único cabo é de 100 metros, né? Usando lá uma categoria 5E, por exemplo. Tá? E aí o que a gente utilizava? A gente utilizava um repetidor para poder ampliar a distância dessa rede. Hoje, obviamente, isso a gente não faz, porque a gente coloca um switch, né? Mas na rede sem fio, por exemplo, se tu tem uma distância muito grande da tua casa, às vezes, em vez de tu colocar um outro roteador, tu pode colocar um repetidor, né? Ele vai captar o sinal, tu pode chegar isso com um cabo até ele, ou tu pode configurar para ele pegar o sinal que tem e aí ele amplia esse sinal para que tu possa ter uma cobertura maior. Tá? Os equipamentos são esses, de forma bem simples e bem rápida para vocês entenderem aí os principais equipamentos de uma rede. Tranquilo? Tá. Eu tinha compartilhado com vocês, deixa eu ampliar aqui, uma atividade para determinar o endereço IP de um computador. Tá? Na verdade, isso aqui a gente faria no laboratório, mas a gente pode fazer em casa sem precisar alterar os endereços. O Rafael perguntou se é possível a gente utilizar um roteador como repetidor de sinal. Por exemplo, interligar o roteador principal com o secundário e esse repassar o sinal com toda a capacidade. Pode sim, Rafael. Por exemplo, é o que eu tenho aqui em casa. Em casa eu tenho um roteador na sala, né? E aí eu tenho um outro roteador que ele está configurado como um repetidor. Até se vocês olharem, vou abrir aqui para vocês verem aqui. Emulador TP-Link. Vou pegar da TP-Link aqui, que é mais tranquilo de achar. Vou pegar aqui vou pegar um modelo comum aqui, um C80 aqui, não é tão comum. Ó. E aí, nessa configuração, Rafael, tu pode fazer essa repetição de sinal tanto, né, usando a rede sem fio ou tu usar um cabo. O melhor quando tu trabalha com repetição de sinal, por exemplo, quando tu vai projetar uma rede, o melhor é que todos os teus roteadores estejam interligados via cabo. Te dá uma melhor qualidade do sinal, né, e uma melhor velocidade. Aqui eu entrei num emulador da TP-Link, e isso aqui é como se eu estivesse acessando um roteador normal. Estou configurando um roteador. Tá? O que a gente pode fazer? Vou entrar no avançado aqui, vamos ver se eu consigo acessar ele. Esse me deixou. Não me deixou. Vou entrar no outro aqui. Aqui. Minha internet hoje aqui em casa está horrível.
Não está funcionando. Ó, o modo operacional, por exemplo, desse aqui, ó, ele tem um modo de roteador e tu pode ter um modo de ponto de acesso, tá? Que seria como se fosse um repetidor. Tá? Então, tu pode trabalhar dessa forma, e tu vai escolher a forma que ele vai pegar e aí aqui ele vai captar o sinal de um outro roteador para poder transmitir, sem problema nenhum. Tá? Os que não tem esse modo aqui, tu também pode configurar, puxar um cabo e daí às vezes o que acontece? Tu cria uma outra rede. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai repetir o mesmo nome da rede, não vai ficar com duas redes diferentes dentro de casa, tu fica com uma mesma rede. Então, facilita bastante, né? Mas é tranquilo de fazer. Uma hora a gente faz um laboratório prático, a gente faz, eu mostro como fazer isso usando um software de simulação, até para ficar melhor de vocês entenderem. Tá? Bom, nesse laboratório, então, o que a gente vai fazer? Primeiro, configurar uma placa de rede Ethernet para usar o DHCP. O DHCP é um tipo de serviço que ele faz a configuração de forma automática dos nossos dispositivos, né, para poder obter um endereço e a gente testar essa conectividade. O ideal é que a gente tivesse um roteador e dois PCs, né, e cabos. Mas o que a gente vai fazer? Aqui ele está com o Windows 10, tá mostrando, ele está em inglês, mas tranquilo, acho de vocês entenderem. Tá? Como que eu faço para me verificar as configurações de rede? Tá? Tem várias formas, eu posso ir lá pelo painel de controle e tenho rede internet, central de rede, e aqui eu tenho alterar as configurações do adaptador. Note que eu tenho, nesse PC aqui, eu tenho várias placas de rede, algumas são virtuais aqui, mas a que eu estou trabalhando, por exemplo, é nessa aqui que está conectada. Se eu clicar com o botão direito nela e for em propriedade, a gente vai ter as propriedades da nossa conexão de rede. A gente tem vários tipos de itens que estão nela, mas o que a gente tem que cuidar mais são esses dois protocolos, o protocolo TCP/IP versão 4 e o TCP/IP versão 6. O que eu estou trabalhando na minha rede é o 4. Então lá, eu vou vir em propriedades, notem que ele está aqui, ó, obter o endereço IP automaticamente. Então, eu estou trabalhando com um servidor DHCP na minha rede, que é o meu roteador sem fio, que distribui esse IP automaticamente para mim. Se a gente quisesse fazer a configuração manual, eu ia clicar aqui e colocar os endereços, né, de IP, máscara e get que eu quisesse usar. Mas, na verdade, era para a gente obter esse endereço. Então, ele já está configurado conforme o exercício pede, né? E, ó, ele vai mostrando aqui os caminhos para vocês, exatamente como eu mostrei, né, para obter. Né. E aí até ele pergunta aqui qual o nome e o número do modelo da placa de rede que está sendo usado, né, conectando como e quais os três primeiros itens listados nesse tipo de conexão. Então ele vai mostrar que tem um cliente de rede Microsoft, né, aqui a gente tem para compartilhar arquivos, se vocês quiserem compartilhar, vocês vão ver que tem que estar lá, aqui lá. Mas não precisa. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? A gente usa muito em redes o prompt de comando para executar alguns comandos para verificar informações da nossa rede. Então, eu vou abrir aqui o prompt de comando, cmd. Não sei se não vai ficar um pouquinho pequena a tela aí para vocês visualizarem. Vocês conseguem enxergar o meu prompt?
Pessoal, estão por aí? Tá travado? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Aí eu perdi no PC que eu estava compartilhando, eu perdi a conexão. Deixa ele tentar. Um pouquinho, estou conectando de novo aqui no PC. Beleza, acho que agora está aparecendo novamente, né? Tá. O que eu estava mostrando aqui, eu acho que tinha travado antes, era como configurar a nossa placa de rede para que ela obtesse o IP automaticamente, que é o que normalmente a gente usa nas redes, né? Entrando lá no painel de controle, a gente vai ter redes de internet, e aí tu vai ter os adaptadores Ethernet, e aí tu vai mudar esses adaptadores, e aí tu vai ter lá as tuas conexões. Aí tu vai entrar com o botão direito em propriedades e vai ter o Internet Protocol versão 4, o TCP/IP 4. Né? Tu entra nas propriedades e aí tu vai ter a opção de obter um IP automaticamente. Né? Então, essa é o que vocês têm em casa, vocês vão ver isso aí. E aí, o que a gente usa? A gente usa o prompt de comando e a gente pode verificar as informações de rede. Bom, como está obtendo o IP automaticamente e qual é o IP que eu tenho na minha rede. Tu pode dar o comando ipconfig/all, né, e ele vai te mostrar as informações de forma completa, né, sobre as configurações de rede do teu PC. Eu vou fazer isso no meu aqui só para que vocês possam visualizar. ipconfig/all. O que acontece? No meu PC, nesse PC que eu estou conectado, eu tenho diversas placas de rede. Algumas são placas de rede virtuais, por causa dos softwares de virtualização que eu uso, mas vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, que eu estou conectado, é a minha conexão de rede sem fio 2. Essa aqui que é a minha conexão. E aqui, por exemplo, eu tenho a descrição da minha placa de rede, ó, uma placa de rede Realtek RTL 8811AU Wireless LAN. Então, é uma placa de rede, na verdade, um adaptador de rede sem fio do padrão 802.11AC. Um modelo bem atual já. Aqui ele tem um endereço físico, que é o endereço MAC, que mais a gente vai ver por que desse endereço e o que significa essas letras e números.
ele tá mostrando que o DHCP está habilitado, então está sim, né, e que a configuração automática está habilitada, sim. E aí ele tem informações de IPv6, mas o que me interessa é informações de IPv4. Então, o endereço IPv4, o endereço desse meu PC na minha rede é 192.168.0.128. A minha máscara de subrede 255.255.255.0. Aí tem quando que eu obtive essa concessão, né, quando que ele vai expirar, e eu tenho informações do meu gateway padrão, 92.168.0.1, do meu servidor DHCP, o 92.168.0.1, e ainda eu tenho aqui do servidor DNS, 92.168.0.1. Notem que esses três serviços, do gateway, o servidor DHCP e o servidor de DNS, eles estão no mesmo dispositivo, estão com o mesmo endereço, 92.168.0.1. Tá? Se vocês fizerem esse comando no PC de vocês, vocês vão ter provavelmente outros endereços, tá? Pode acontecer de ter o mesmo endereço, não tem problema nenhum, porque a gente está em redes locais diferentes, e aí para a rede local a gente consegue reutilizar o mesmo endereço. Tá? A máscara de subrede, Larissa, ela é utilizada junto com o endereço IP para que ele possa definir o tamanho da minha rede. Por exemplo, com essa máscara de subrede 255.255.255.0, eu posso ter 254 hosts, 254 computadores na mesma rede. Se eu usasse uma máscara... Vou aumentar aqui para vocês... Eu tenho três máscaras padrões, 255.0.0.0, 255.255.0.0 e 255.255.255.0. Tá? Essas aqui são três máscaras padrões. Vocês vão ver que essas máscaras padrão sempre vai começar com 255 e depois vai ser 0. Tá? Isso, as máscaras padrão que a gente tem é assim, ó, 255.0.0.0. Isso aqui a gente sempre vai... É comum utilizar, por exemplo, se tu tem a rede que vai de 0.0.0 a 120 ou 127.0.0.0. Essa outra máscara aqui é uma máscara padrão se a gente utilizasse uma rede de 128.0.0 a 191.0.0.0, e essa outra máscara aqui quando a gente usa o endereço IP de 192.0.0.0 a 223.0.0.0. Tá? Então, por exemplo, a máscara ela vai me dizer, quando a gente usa a máscara padrão assim, ela serve para definir qual é o tamanho da minha rede. Isso a gente vai trabalhar lá no endereçamento IP, a gente vai trabalhar isso lá no segundo semestre, tá? Mas só para... Isso é interessante que vocês saibam. Para que os computadores estejam na mesma rede, todos eles vão ter que estar com a mesma máscara de subrede. Tá? E aí, por exemplo, aqui em casa, o meu endereço é 192.168.0.128. E a máscara 255.255.255.0. O meu outro PC, que está nessa mesma rede, ele tem que começar com 92.168.0 alguma coisa. E a máscara vai ser 255.255.255.0. Então, todos os computadores na minha rede aqui, todos eles vão iniciar com esses três valores, 192.168.0. Na casa de vocês podem estar com essa mesma faixa de endereço IP, porque isso aqui é uma faixa privada que a gente usa, e normalmente dentro de casa tu tem uma rede que não é muito grande. Então, com essa máscara aqui, ele vai atender o nosso tamanho. Tá? Agora, se eu tivesse uma outra rede, por exemplo, né, uma outra rede, 192.168.1 ponto alguma coisa, e a máscara 255.255.255.0, esses PCs aqui estariam em redes diferentes. Tá? Em redes diferentes. Agora, outra coisa que eu quero que vocês notem é o quê? Todos os PCs que estão na mesma rede,
que estão na mesma rede, aqui eu tenho IP, máscara, né? E eu vou ter o meu gateway 192.168.0.1. Para todos os PCs na mesma rede, eu vou ter o mesmo gateway. Né? Eu vou ter o mesmo gateway. Por quê? Qual é a função do gateway? A função do gateway é para que eu possa acessar uma outra rede. Deixa eu tentar abrir aqui o Packet Trace aqui para mostrar para vocês. Daí eu mostro uma topologia aqui de rede, monto uma topologia aqui para vocês entenderem melhor. Então, sempre que eu for sair para a internet, por exemplo, eu estou no meu PC, eu estou aqui, eu quero sair para a internet é uma outra rede, vai ter outro endereço IP. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pelo meu gateway, que vai ser o meu roteador, e esse roteador vai passar para outra rede. Se eu der o comando aqui, por exemplo, eu tenho um comando tracert www.google.com. O comando tracert ele vai me mostrar a rota por onde eu passo. Tá? Olha lá, ele vai mostrar todos os roteadores por onde eu estou passando. Então, o primeiro roteador que eu passei é o meu gateway, o 92.168.0.1. Tá? Então, de qualquer local da minha rede local aqui, eu sempre vou passar por esse roteador aqui. E aqui ele está passando por os diversos outros roteadores. Ele passa pelo meu provedor de serviço, né? Até chegar lá no servidor do Google. Lá ele vai dar vários saltos. Esse comando a gente usa bastante para testar como é que está a rede. Aqui ele está mostrando o tempo que cada... Ele manda três pacotes para testar. Tá? Então, por exemplo, para chegar no servidor do Google lá, ele deu 12 saltos. Ele passou por 12 roteadores da minha casa até chegar lá no roteador do Google, onde está o servidor web deles. Tá? Se eu fizesse para outro aqui, vamos pegar um site japonês. Esse aqui. Vou pegar qualquer site aqui. Esse site está hospedado no Japão, eu sei por causa do domínio aqui, é .jp. Olha lá, notem que ele vai sair praticamente pelo mesmo local, 92.168.0.1. Passou pelos meus servidores do meu provedor. Para chegar no Japão, tá? Para chegar lá no servidor do Japão, ele deu 10 saltos. Menos que para chegar no Google. Né? Menos que para chegar no Google. Mas isso depende muito da tua rede, né, e de como tu está. Né? Então, essas informações aqui vocês conseguem, com o comando ipconfig/al, vocês conseguem visualizar isso. Aqui, para testar a conectividade, né, por exemplo, o comando ping é um comando que a gente usa para testar a conectividade da rede. Por exemplo, eu vou pingar lá o meu roteador. Ping 192.68.0.1. Ele mandou uns pacotes aqui, né? E, mandou 4 pacotes, os 4 foram recebidos, nenhum perdeu. O mínimo foi de 2 milissegundos, o máximo foi de 11 milissegundos e a média de 6 milissegundos. Eu posso testar a conectividade com o site, por exemplo, www.google.com. Ele está testando da minha casa até o servidor do Google. A média de tempo que o pacote leva da minha casa, chegar no servidor do Google e voltar, deu a média de 33 milissegundos. Então, aqui tu consegue testar com o comando ping. Tu consegue testar a conectividade entre os dispositivos e tu também consegue testar como é que está a velocidade da tua rede, né, local. Por exemplo, se eu testasse,
esse teste que eu fiz aqui, ó, se der um valor muito alto, ó, né, por exemplo, aqui eu estou no fundo da minha casa e meu roteador está lá dentro, ele passa por um outro roteador, por isso que deu 2, 3 milissegundos. Mas se der valores muito altos aqui, é porque a tua rede está ruim, ou tem muita interferência, ou teu cabo de rede está ruim, então a gente já consegue diagnosticar algumas coisas com o comando ping. Tá? Então é um comando que a gente vai trabalhar bastante. Aqui ele ia testar a conectividade entre os PCs, né, para que a gente pudesse entender. Depois vocês podem testar aí, pegar esse material aqui. Obviamente não troca o endereço IP, não precisa alterar lá as configurações de rede, mas apenas para obter as informações de endereçamento dos PCs de vocês, para vocês conhecerem. Tá bom? Dúvidas? Na atividade sobre topologias, que vocês têm que entregar até hoje à noite, tem alguma dúvida? Aqui, deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Agora abriu. Esse aqui é um software de simulação de redes, o Cisco Packet Trace, onde a gente pode simular vários tipos de rede. Então, por exemplo, o que, que normalmente a gente tem? Tá? A gente tem na nossa casa, vamos dizer lá, eu tenho um PC, eu tenho um laptop, né? E aí eu tenho, normalmente eu posso ter um switch e tenho um roteador. Vou botar aqui. Vou usar uma placa de rede sem fio, vou botar um roteador sem fio aqui. Vou botar aqui, ó. Ó, por exemplo, isso aqui é uma topologia de rede que eu posso ter em casa, tá? Até normalmente em casa a gente nem tem isso aqui. A gente tem apenas isso aqui. Fazer conta que dentro de casa a gente tem isso aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Isso aqui está dentro de casa e isso aqui já é o meu provedor de serviço. Tá? No nosso roteador interno, vamos lá, eu tenho uma porta que vai chegar à internet, eu tenho 4 portas do switch e tenho mais as minhas anteninhas para rede sem fio. Então, por exemplo, eu liguei um PC cabeado a esse roteador e tenho um laptop conectado à rede sem fio a ele. Tá? O que acontece? Esse roteador aqui ele já está habilitado, já tem habilitado nele um serviço de DHCP. Então, os meus PCs já conseguem obter o IP automaticamente. Vamos lá.
Esse aqui pegou IP, esse aqui também já pegou. Então, esse PC aqui, ele já está com o IP, ó, 192.168.0.1. Se eu colocar aqui, IP config/all. Vamos lá. 192.168.0.1, a máscara de subrede 255.255.255.0. O gateway padrão 192.168.0.1, que é esse o IP desse roteador, né? E aqui não tem servidor DNS configurado. No meu laptop, a mesma coisa. Aqui. Vamos lá. Deixa eu deixar as duas janelas aqui. Fica fácil. Olha lá. O IP do notebook é o 92.168.0.100, porque ele foi o primeiro a se conectar na rede e ele pegou o primeiro endereço IP disponível. Tá? O do PC ficou 101. A máscara de rede e os dois são iguais. E o meu gateway também são igual. Tá? Também são igual. Então, para que ele possam sair para a internet, ó, esse aqui para sair para a internet vai passar por esse cara aqui e vai para o outro. Esse aqui, mesma coisa, vai passar daqui e vai para o outro. Note que, olha o formato desse roteador aqui. Esse é um roteador normalmente utilizado na internet, tá? Nos provedores de serviço. Ele é totalmente diferente, é um formato bem maior, onde ele tem placas de redes locais e ele tem também slot de expansão para outros tipos de conexão, tá? Então, o que a gente usa. Mas isso só para vocês entenderem a parte de endereçamento. Se eu trocar o endereço aqui, por exemplo, vou vir aqui e vou trocar o endereço. Vou dizer que agora a minha rede é 10.0.0.1 e a minha máscara de rede segue mesmo. Tá? Eu vou salvar essas configurações. Eu vou dizer que ele inicia aqui, por exemplo, na 10. Fazer ele renovar o IP. Não pegou? Pegou. E esse aqui também vai ter que... config barra. Então, note lá que eu troquei o endereço IP do meu roteador, eu coloquei para a rede 10, 10.0.0.10, a máscara 255.255.255.0 e o meu gateway 10.0.0.1. E o laptop, vamos lá, 10.0.0.11, a mesma máscara e o gateway igual também do outro PC. Deu para entender, então, essa questão de como tu obter as informações de endereçamento IP, IP, máscara e gateway? A gente poderia, quer ver? Vou limpar isso aqui, vou fazer uma outra atividade. Vou colocar uns PCs aqui. Só para vocês verem a diferença entre switch e entre PC. Entre switch e hub. Vou configurar manualmente os IPs aqui. Não precisa gateway. Vai ser uma rede.
Esse aqui é um switch que a gente está utilizando aqui nessa atividade. Tá? É um switch de 24 portas que a gente tem, e a gente usou 4 portas para configurar ele. Nesse switch a gente não precisou fazer nenhuma configuração, tá? Ele só está funcional. O que eu configurei foi os PCs. Eu vou mudar para o modo simulação aqui, e eu vou colocar apenas o protocolo ICMP, que é o que a gente usa no ping. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um ping 192.168.0.4. Olha lá, eu estou tentando testar a comunicação entre esse PC1 e o PC4. Então eu dei um ping e ele criou um pacotezinho lá. Eu vou dar um play aqui para vocês verem essa simulação. Ele vai até o switch e o switch vai mandar apenas para o PC4. O PC4 vai responder, vai para o switch e esse switch vai mandar de volta para o PC1. Ele vai fazer isso 4 vezes. Tá? Isso aqui é uma topologia estrela. Ó, eu tenho um concentrador, um dispositivo intermediário, que é o switch, que interliga todos os outros PCs. Eu vou parar essa simulação aqui e agora eu vou trocar o switch. Em vez do switch, eu vou colocar um hub. Vou ligar o cabeamento aqui. Eu vou fazer o mesmo teste. Olha o que vai acontecer agora. Eu continuo com uma topologia estrela, né? Agora, só que o hub, ele vai mandar, o hub é burro. Ele não sabe para onde ele tem que mandar. O que ele faz? Ele manda para todas as outras portas. Ele congestiona toda a minha rede. Ó, esses dois descartam porque não era para ele, e ele volta para o hub e o hub vai mandar para todas as outras portas de novo. Então, notem a diferença de tu construir uma rede utilizando um hub e construir uma rede utilizando um switch. E, claro, hoje numa rede nova é quase impossível tu comprar um switch e colocar um hub numa rede nova, né? Mas redes antigas, por exemplo, tu pega, às vezes tem empresas antigas que foi aumentando a empresa e os caras, não, preciso de mais velocidade da minha rede local, né? E aí eles trocam os PCs, colocam o PC melhor, com placas de rede melhor, né? Com placas de 1 gigabit, por exemplo, e acabam não trocando o equipamento central, ou o hub ou o switch. Se for um hub, ele vai trabalhar sempre a 10 megabits. Se for um switch, tu até pode trabalhar, por exemplo, a 100 megabits, né? Mas se é um switch muito antigo, de repente o switch, a velocidade dele é de 10 megabits. Então, o que vai acontecer? Toda a rede vai trabalhar a 10 megabits. Então, tu não melhora a tua rede. É a mesma coisa quando a gente trabalha com um roteador sem fio. Dependendo do modelo que a gente está trabalhando, né? Digamos, eu estou lá com o modelo 802.11G, né? Hoje a gente tem roteadores 802.11 AC, que tem uma velocidade muito maior, consegue chegar a 1.3 gigabit. E o G, por exemplo, só 56 megabits, 64 megabits. Então, são algumas coisas que a gente tem que cuidar no projeto de rede. Pessoal, as flechinhas verdes que aparecem ali agora eu fechei ali, quando tu conecta um cabo, o switch ele demora um pouquinho até ele faz um processo interno que é para identificar qual é o host que tá conectado em cada porta. Então ele demora um pouquinho até que ele fique funcional. Tá? Então tu pode ver que quando tu conecta o cabo ele fica numa cor laranja ali, que a gente chama de âmbar, né? E depois de um tempo ele muda para verde. Se ficasse vermelho é porque tinha alguma coisa errada, ou a porta estava desligada, ou o tipo de cabo era errado, né? Então são algumas coisas que aparecem aí. Mas que mais adiante, quando a gente trabalhar mais com o Packet Trace aí,
No segundo semestre, daí sim vocês vão entender um pouquinho mais disso, a gente faz mais atividades. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Tá. O Rafael tem a dúvida em relação à criação do diagrama na rede da atividade 4, como ela deve ser feita exatamente, ou mais ou menos da mesma. Tu pode fazer até com o Packet Trace, tá? Tu pode até usar alguma imagenzinha, ou tu mesmo desenhar e bate uma foto ali, ou coloca só com. Tu pode colocar só com. Tu pode fazer apenas colocando o nome, por exemplo, né? Tu coloca ali roteador, daí tu puxa uma setinha, daí tu vai ter, por exemplo, o teu PC, depois tu tem o celular, pode fazer, daí tu faz as setinhas sem problema nenhum, tá? De forma bem simples, eu quero só para mais ou menos ver se vocês conseguiram entender essa parte da rede. Tranquilo, Rafael? Com o simulador fica bem mais fácil, né, Larissa, da gente trabalhar nesse primeiro momento que a gente trabalha mais a parte inicial, a gente não usa tanto o simulador, mas principalmente no segundo semestre que a gente vai trabalhar com a parte de configuração, conhecendo os protocolos, né, trabalhando com a parte de acabamento estruturado ali, que dá para a gente mostrar um pouquinho da parte física também no Packet Trace, a gente vai usar mais, né? Daí a ideia é usar mais o simulador. Pessoal, eu vou disponibilizar ainda essa semana a nossa avaliação final, a avaliação final contendo questões sobre todo o conteúdo que foi trabalhado ainda nessa semana, porque a última semana de aula é a semana que vem, né? Esse ciclo. Ainda tem a atividade 3, que é de topologias, e tem a atividade 4, que é essa para trabalhar de novo com da, de tu montar a topologia da tua rede, algumas coisas assim. Eu vi que alguns já fizeram essa atividade. Deixa eu ver como é que fizeram. Mas se vocês tiverem dúvida, ó, eu peguei aqui de exemplo de um aluno, ele desenhou e bateu uma foto aqui, né? Ficou bem legal a topologia, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Tu quer ver? Vamos mostrar aqui. Olha lá. Tá? Ele mostrou aqui, ele desenhou, né? Fez o desenho mais ou menos da casa dele, e aí ele colocou. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom aqui. Ele mostrou que aqui, ó, no quarto tem o sinal de rede sem fio, daí tem o computador, tem o roteador e tem uma impressora que está ligada no computador. No computador também tem um fone de ouvido conectado, e aí depois aqui na sala ele tem uma Smart TV e o PC. E mais os celulares, tablet, que não, obviamente que fica espalhado por tudo, né? E tem no quarto deve ser a irmã dele, né, um notebook. Então, mais ou menos isso, né? Até a dúvida que pode surgir aqui é se, por exemplo, nesses dois equipamentos aqui, provavelmente ele vem pelo rede sem fio também, porque não tem nenhum cabo ligado. Esse PC está ligado através de um cabo, a princípio, é isso que deu para entender. É isso que eu quero que vocês me mostrem, tá? De forma bem simples, assim, só para conhecer um pouquinho dessa topologia de vocês. Atividade 4, questão 3, é isso mesmo. A atividade 4 ela está disponível até o dia, acho que até a semana que vem ainda. A atividade 4 até o dia 14.
tá? Até o dia 14. E aí eu vou fazer um questionário de algumas questões, não muito extenso também, para vocês responderem aí dessas principais coisas que a gente falou. Aí no questionário eu vou deixar 3 ou 4 tentativas aí para vocês responderem, para não ter problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Ótimo. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato ali no grupo, no WhatsApp, me chamar no privado, sem problema nenhum, que a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom? E eu vou abrir também, eu vou abrir depois também ali uma atividade paralela para os que não entregaram as atividades poder enviar, tá? Como, obviamente, tem um decréscimo da nota, mas pelo menos não ficam sem nota. Tá bom? Acho que era isso. Então, se vocês não têm mais dúvida, encerramos por aqui a aula. Uma ótima semana.